Quem são os idosos na família Marvel? Você já parou para pensar nisso? Como são retratados? O que sua representação significa enquanto discurso? Essas são algumas das perguntas cujas respostas você vai saber neste vídeo. E você sabe por quê? Por quê? Você está na pedra da eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. A proposta desse vídeo é apresentar para vocês como os idosos são representados nos quadrinhos da família Marvel lá da era Fawcett, principalmente nos quadrinhos do Capitão, a partir de alguns personagens coadjuvantes recorrentes. Eu separei 5 personagens coadjuvantes que fazem parte do universo ficcional de Shazam para, a partir deles, fazer algumas problematizações sobre a terceira idade. Então assim, se você é fã raiz, deixa aí nos comentários dos seus palpites sobre esses personagens, porque eu tenho certeza que você vai acertar, se não todos, a maioria. E aí aproveita, já deixa o like também, inscreva-se se você não for inscrita ou inscrito, e se você quiser um diferencial, fica o convite para se tornar membro aqui do canal com muitas recompensas legais. Vamos lá então. Tô esperando. Como os idosos são retratados nas histórias da família Marvel da era Fawcett? Antes de buscarmos responder a essa pergunta, a gente precisa fazer aqui algumas ressalvas. A primeira delas é que esse exercício aqui é metodologicamente indutivo, ou seja, vai partir de uma observação, da descoberta, de uma relação e da construção de uma generalização. Aqui a observação se dará a partir de um olhar às descrições de alguns personagens informadas pelas histórias a partir de suas primeiras aparições. A segunda delas é que, para entendermos como os idosos são representados nas histórias da família Marvel, a gente precisa entender, por meio de uma análise do discurso, o que está ou o que pode estar no subtexto das histórias da família Marvel. E para isso, eu gostaria de estimular um olhar ao tropo narrativo, aos sentidos estruturantes do enredo das histórias do Capitão Marvel. Hein? Como é que é? Tropo narrativo, para quem não sabe, são as convenções estruturais, os dispositivos de enredo de um determinado gênero narrativo. Podem se referir a elementos de uma história como personagens, locações, ou a questões mais formais como estilo de escrita e construção de enredo. Por exemplo, em uma história de super-herói, a gente espera que o super-herói seja representado de um determinado jeito, tenha superpoderes, identidade secreta, um interesse amoroso, uma missão, um super-vilão. Ou seja, há um leque de possibilidades que podem ser adotadas ou não. O uso de um certo conjunto de possibilidades nos permite identificar determinada narrativa como sendo de determinado gênero. Então assim, para entendermos como os idosos são representados nas histórias da família Marvel, a gente precisa olhar para as particularidades da estrutura narrativa em torno do Capitão Marvel, que compreendem as convenções que fazem as suas histórias pertencentes ao gênero do super-herói. Mas é claro. Capitão Marvel é um super-herói cuja identidade secreta é um garoto de 12 a 14 anos de idade. O grande diferencial, ou seja, sua singularidade e originalidade do Capitão Marvel em relação a outros super-heróis de sua época é que ele é uma criança em um adolescente, né, que vira um adulto. Shazam! E assim, a leitura que eu faço do subtexto dessa premissa, analisando seu comportamento no conjunto das histórias, a partir de um conhecimento prévio, né, digamos assim, sujeito à verificação do contexto da época de 1940, é a seguinte: a realização da vida humana se dá na vida adulta em seu auge, que é expressa em um adulto com superpoderes, um adulto potencializado. Capitão Marvel é a expressão de um sonho de poder idealizado não apenas por crianças, o principal público leitor da época, né, mas para crianças. Como protagonista, o Capitão Marvel canaliza não apenas os poderes de Shazam, mas também as aspirações do público leitor que se identifica com suas histórias. E a eficácia disso é aferida, claro, pelo sucesso das vendas.
Se o Capitão Marvel canaliza o potencial humano, todas as representações em seu entorno, em torno do personagem, serão representações imperfeitas, imprecisas, falhas, deformadas em alguma medida e desse modo vistas como negativas ou indiferentes em algum nível. Isso porque se o Capitão Marvel é o ideal a ser projetado e alcançado e idealizado, né, com perdão da redundância, então para que tudo se volte a esse personagem, todo o seu entorno precisa ter algum tipo de imperfeição. E isso, gente, aqui eu estou falando do Capitão Marvel, mas não se refere apenas ao Capitão Marvel, isso se refere a qualquer tipo de estrutura narrativa, tá? Principalmente dentro do gênero dos super-heróis, ou seja, você tem mecanismos de destacar o protagonista e fazer com que o público se identifique com o protagonista por meio de uma falha de caráter, um tipo de objetivo que ele quer perseguir, um tipo de conflito e tudo mais, né? Então, a história ela vai culminar para destacar o protagonista, fazer com que a gente crie um vínculo com ele e todo o seu entorno vai trazer algum tipo de imperfeição ou algo que a gente não vai aspirar. Ou seja, que a gente vai, digamos assim, em alguma medida criar um tipo de aversão, vamos dizer assim. Também tô sentindo que você tá levando isso muito pro lado pessoal. Isso significa que muitos personagens coadjuvantes serão representados como desprovidos de potência ou, se ambiciosos por tal, será uma potência corrompida pela bagagem de vida. Isso quer dizer que quando o sonho de poder é idealizado por uma pessoa da terceira idade, por exemplo, esse sonho e esse poder, se alcançado, poderá ser, muito provavelmente, um poder corrompido, porque o idoso já passou do prazo social de sua potencialidade e, assim, de sua validade. Acho que ele tá tentando dizer alguma coisa. Ou seja, a potencialidade não pode ser alcançada em revés, só em potência, em prospecção de futuro. Por isso o Capitão Marvel funciona muito bem, porque ele é uma criança em potência um adulto. Ou seja, funciona na lógica do Capitão, mas não funciona em personagens da terceira idade, porque justamente, né, como mencionei há pouco, já passou da validade. Então assim, né, essas considerações iniciais, tipo essa análise prévia aqui que a gente fez, pode nos fornecer algumas pistas para uma leitura, para entendermos melhor as histórias do Capitão Marvel. Toda a estrutura das narrativas das histórias do Capitão Marvel se pauta na aparição do super-herói, sendo que essa aparição, então, é a concretização da potência em um corpo adulto. As pessoas devem prospectar pela realização da vida em toda a sua potência na fase adulta. A vulnerabilidade não participa da potência. E nesse cenário, quem são as personagens com as fases da vida mais vulneráveis? Crianças e idosos. Tio Dudley, o que tá fazendo? Eu tenho superpoderes! Ah! Não precisa mais se preocupar comigo. Tá, mas daí você pode perguntar, tá, mas Billy Batson é um garoto um adolescente, né, um guri de 12 a 14 anos de idade e é o protagonista em grande parte das histórias, com aparições pontuais do Capitão Marvel, né, pelo menos nas histórias da Fawcett. Mas quem é Billy Batson? E aí é que tá, Billy Batson é um repórter locutor radialista, ou seja, ele tem um emprego e preocupações de adulto. Ele é o estereótipo do adulto em miniatura, né? A representação de Billy Batson nos quadrinhos da Fawcett não é uma representação infantil de uma criança, com desejos de criança, com brincadeiras de criança, com vida de criança, como idealizamos hoje, mas sim uma representação da vida adulta. Na lógica da produção, dentro de uma sociedade tecnocapitalista, uma criança é um ser inútil, porque não produz. E quem não produz não tem valor, não tem serventia. Claro que uma criança de 14 anos de idade já pode trabalhar em certos empregos e em certas condições no contexto dos Estados Unidos, isto é, já era inserido na vida adulta, já tinha uma utilidade. Tanto é que são poucas as histórias que mostram Billy Batson estudando na escola, fazendo coisas de criança ou que crianças deveriam fazer. Que bom que se divertiu, mas está ficando tarde. Escove os dentes e vá dormir. Tá bom, eu já tô indo. E para acrescentar um referencial às representações sociais do envelhecimento, um estudo buscou mapear como diferentes grupos de idosos compreendem o idoso, o envelhecimento e a velhice.
E o estudo identificou os seguintes parâmetros: a perda dos laços familiares e da identidade física relacionada ao processo de envelhecer, a perda da capacidade de trabalho relacionada à velhice em si e o envelhecimento como desgaste natural da vida. Então, assim, o estudo realizado por pessoas pesquisadoras lá da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, identificou que as compreensões mais latentes estão divididas por questões culturais e sexuais. Elas residem na perda de laços familiares e de atrativos físicos, salientado mais pelas entrevistadas que eram donas de casa, e na perda da capacidade de atividade de reconhecimento social, salientado mais pelos entrevistados masculinos. E uma outra compreensão, daí sem uma distinção cultural ou sexual identificável, reside na compreensão do envelhecimento como perda numa balança entre perdas e ganhos diante das atividades, e os que identificam um resultado mais ou menos positivo nessa mesma balança, eles consideram numa perspectiva de atividades subjetivas, ou seja, uma coisa de espírito você achar que agora é algo positivo. And now back to Shazam! E aí, assim, traçados todos esses parâmetros, todo esse preparo, essa fundamentação teórica, de análise, nós vamos verificar o que os quadrinhos da Foster nos têm a dizer sobre a terceira idade. E para tanto, nós vamos verificar como alguns personagens idosos são representados nas histórias do Capitão Marvel, ou da família Marvel, aqui em alguns casos. O primeiro personagem idoso mais óbvio das aventuras da família Marvel é... Shazam! Ele é o primeiro membro da terceira idade que a gente encontra nas aventuras do nosso Capitão Marvel. Só que eu não vou falar sobre ele porque ele não desempenha, digamos assim, um papel de idoso nas histórias. Claro que dentro do imaginário ele representa alguém sábio por ter vivido bastante. E existe essa ideia no senso comum de que uma pessoa idosa é, em tese, mais sábia. Mas em termos pragmáticos, Shazam não desempenha o papel de uma pessoa de terceira idade, mas sim ele representa uma divindade. É ele quem dá os poderes a Billy Batson para morrer logo em seguida e aparecer em espírito pontualmente em edições avulsas adiante. Claro que tem outras coisas que acontecem, como o fato dele estar na Pedra da Eternidade em carne e osso. A família descobre a existência da Pedra da Eternidade mais adiante, tem alguns encontros e aventuras com o Mago, mas sempre existe aquele distanciamento, com o Mago representando mesmo um papel de mentor, guia e, digamos assim, de divindade nesse aspecto. My name is Shazam. Assim sendo, o primeiro personagem, ou a primeira personagem que eu vou trazer aqui como representação da terceira idade é a Tia Minerva. Okay, everybody line up! Tia Minerva é uma personagem criada por William Woolfolk, cuja primeira aparição se dá em Captain Marvel Adventures número 59 de 1946. E quem é a Tia Minerva? A Tia Minerva é introduzida como uma senhora de idade que já teve 5 maridos que morreram jovens. É uma rainha do crime que tem dinheiro, poder, e os ladrões e bandidos da região precisam pagar tributos a ela. Apesar de ter dinheiro e poder, ela quer um marido. Ela diz: que bem faz dinheiro e poder se não há com quem partilhá-lo. E aí ela vai procurar o Shazam Associados, uma empresa de investigação do tio Dudley, para encontrar um marido para ela. Eu não vou contar aqui toda a história, mas o que acontece é que o tio Marvel salva ela em uma determinada ocasião e ela o vê como seu par perfeito para se casar. Ela sequestra o tio Dudley para levá-lo para um ministro oficiar a cerimônia. Capitão Marvel chega no encalço, ele confronta ela, dá uns tapas na bunda dela e ela se apaixona por ele. Nós governaremos o mundo do crime juntinhos. Mais detalhes quando eu contar essa história na íntegra aqui no canal. O segundo personagem que eu quero trazer, então, é justamente o tio Dudley, ou tio Marvel, que foi criado por Otto Binder e Cissy Beck, cuja primeira aparição se dá em uma história da Mary Marvel, em Wall Comics número 18 de 1943. E quem é o tio Dudley?
Tio Dudley é um senhor que encontrou o diário de Mary Batson e viu uma oportunidade de negócios ao descobrir o segredo da família Batson. Ele se passa por tio da Mary e, pela lógica, a palavra mágica está vinculada à família. Logo, qualquer membro consanguíneo tem o poder de se transformar em um Marvel. Ele usa esse argumento para convencê-la de que ele é legítimo como super-herói, fazendo a troca de roupa mais rápida que um idoso já possa ter feito na vida. Ele abriu então uma empresa chamada Shazam Associados, que presta serviços mediante pagamento. E a ideia dele é usar os Marvel como heróis de aluguel. Em algum momento da história, a Mary percebe que ele é um farsante, mas como, assim, no seu conjunto, ela também vê ele fazer uma boa ação, ela deixa ele levar a farsa adiante. O que muda no final da história é que o Shazam Associados começa a prestar serviços sem lucro. O terceiro personagem idoso que eu vou trazer aqui para vocês é Stanley Stinky Printwistle. Ou Ibak, criado por Otto Binder e Cissy Beck, cuja primeira aparição se deu em Captain Marvel Adventures número 8 de 1942. E quem é Stanley ou Ibak? Ibak, o maldito Ibak. Tananana. Antes do Adão Negro, o da DC, existir, não o da Fawcett, mas o da DC existir, Stanley Printwistle foi concebido como o rival terrível do Capitão Marvel em termos de força antagônica. E o Stinky é um criminoso que tenta destruir, sabotar e saquear um trem de luxo ao colocar explosivos em uma ponte em que o trem passaria. Ele é impedido pelo Capitão Marvel, que atira a bomba para longe e tenta dar uma lição no bandido, segurando-o pela roupa. A roupa rasga e ele cai da ponte. E olha só, Capitão Marvel não tinha ali pretensão de salvá-lo. O velho cai da ponte, mas é salvo pelo diabo, pelo Lúcifer em pessoa. E Stinky diz que daria sua alma para ter poder equitativo ao Capitão Marvel. Lúcifer explica que o segredo do poder do Capitão é a combinação de certas qualidades e ele decide copiar o método, dando a Stinky sua própria palavra mágica. Ele invoca os mestres do mal diretamente da tumba. Ivan o Terrível, Borgia, César Borgia, Átila o Uno e Calígula, o imperador romano. E assim surge Ibak, um dos principais e mais recorrentes vilões do Capitão Marvel. Ele fala a palavra mágica e uma chama verde vem do solo e o transforma em Ibak, rei do mal. Ibak, o maldito Ibak. O quarto personagem que eu vou destacar aqui é aquele que vocês já estão esperando eu mencionar faz um tempo nesse vídeo, que é o Dr. Sivana, arqui-inimigo do Capitão Marvel, criado por Bill Parker e Cissy Beck, cuja primeira aparição se dá em Wiz Comics número 2, ou número 1 se você preferir, né? Oficialmente número 2, de 1940. Tudo bem, gente. Acabem com ele. E quem é Dr. Sivana? Dr. Sivana é o principal arqui-inimigo do Capitão Marvel e é o mais recorrente de toda a era Fawcett. Ele é descrito como um dos mais brilhantes e proeminentes jovens cientistas da Europa, que tinha um monte de ideias para revolucionar a indústria, melhorar a humanidade e ajudar o mundo todo. Mas ele foi desacreditado em diversos países por pessoas que acharam suas ideias loucas e inviáveis. E aí ele acabou sem dinheiro, pegou seu casal de filhos e partiu em um foguete para o planeta Vênus. Lá ele venceu todas as dificuldades, se estabeleceu no planeta e bolou diversos esquemas terríveis para se vingar contra a humanidade que nunca fez nada por ele. Tome um pouco de ciência, seu desastrado! O quinto personagem é o Sr. Sterling Morris, chefe de Billy Batson, criado por Bill Parker e Cissy Beck, cuja primeira aparição também se dá em Wiz Comics número 2 de 1940. Quem é Sterling Morris? Aqui a coisa muda um pouco de figura. Olha só, Sterling Morris é um empresário de sucesso e as diretrizes de escrita da Fawcett o descrevem como: apesar de sua posição como presidente da Amalgamated Broadcasting, a estação Wiz,
Ele não é muito inteligente, então ele nunca junta 2 e 2, ou se junta não diz nada sobre isso. Como é um personagem muito frequente, eu recorri a algumas histórias em que ele possui um protagonismo maior e majoritariamente ele é descrito como uma pessoa íntegra. Dudley, se você pensa que vou deixar você anunciar de graça mais um de seus cacarecos, eu... Agora sim, diante dessas representações, o que é possível afirmar sobre a terceira idade nas histórias do Capitão Marvel? De fato, tem a ver com vulnerabilidade, como a gente pensou e idealizou lá no início, prospectou? Eu diria que a gente poderia fazer 3 constatações principais. A primeira constatação é de que a referência à terceira idade é estética. E aqui eu não me refiro à representação no quadrinho em si, né, a qual, vamos e venhamos nas histórias do Capitão Marvel, vira e volta, assume um aspecto mais cartunesco, mas ao meu próprio olhar. E por que isso? Porque a primeira coisa que eu busquei quando eu fui investigar as representações da terceira idade nas histórias do Capitão Marvel, eu fui buscar desenhos, né, de pele enrugada, cabelo branco, corpo eventualmente deformado. Então eu confesso, por exemplo, que eu até fiquei em dúvida quando eu me deparei com o tio Dudley. Mas o que acontece na história, por exemplo, é que a própria Mary chama ele de velho na história. Então, acabei considerando. Eu acho que parte desse aprendizado, desse exercício, é reconhecer que quando pensamos na terceira idade, nós sempre partimos de um referencial estético. Acho que isso vale aqui, não sei se para vocês, mas para mim vale, né? Quando eu penso no meu imaginário o que é uma pessoa idosa, o que é a terceira idade, eu penso nessa representação estética. A segunda constatação é a de que os personagens coadjuvantes que eu selecionei como representantes da terceira idade são, em sua maioria, pessoas frustradas. Olha só, Sivana quer o reconhecimento que nunca teve. Tia Minerva quer ser amada por um homem como nunca foi direito, né? What makes you think any of us would marry you? Tio Dudley quer sobreviver por meio de um golpe, vamos chamar assim. Stink é um bandido padrão que quer dinheiro a todo custo. Ou seja, todos esses personagens são personagens que estão descontentes com sua vida. O único que não aparenta estar descontente é o Sr. Morris, mas isso porque ele, ao que parece, durante sua segunda idade conseguiu uma situação de poder e se tornou um empresário bem-sucedido, né? Tem dinheiro. Mas essas representações apontam então para uma terceira representação que contrasta com o nosso imaginário, né? O meu, talvez o seu, né? Mas eu falo a partir de mim. O nosso imaginário e com um dos parâmetros que eu estava tecendo no início dessa reflexão. Todos os idosos aqui apresentados estão em plena atividade. E a ideia de que um idoso é inútil à sociedade porque não produz, não procede nessas representações. Todos os personagens estão ativos e estão em busca de um lugar ao sol. E aí a gente pode intuir o quanto o nosso olhar hoje em relação à terceira idade é filtrado. E que uma das ideias que se aplicam hoje em relação à terceira idade, em relação à sua inutilidade, não se aplica nos quadrinhos, porque todos os idosos são determinados em relação a objetivos e ativos. Eles são também ativos. Tio Dudley, acho que vai ser melhor para todo mundo se você ficar bem aqui. Ah, para, Billy! Então assim, se formos retomar algumas percepções do estudo que eu mencionei no início desse vídeo, a gente pode constatar o seguinte. Primeiro, a carência de laços é nitidamente expressa no tio Dudley, que é alguém que quer ser tio, e na tia Minerva, que quer um homem ao seu lado. O envelhecimento físico é expresso nas artimanhas do tio Dudley, que usa o corpo como desculpa para ludibriar a Mary, ao fingir ser um Marvel. É o caso do Ibeck, que encontra sua potência ao virar um halterofilista, um humano em sua potência, em seu auge, quando é possuído pelos tiranos e déspotas da história da humanidade. E temos um ponto comum geral, que é o reconhecimento social, porque todos querem continuar trabalhando, todos permanecem em atividade. Agora, tem um elemento que é um contraste interessante com nossa sociedade, porque quando a gente aborda a questão do envelhecimento, da velhice, comumente
O que toma evidência é a questão da degradação do corpo. E aí a orientação se torna: faça exercício, faça musculação, alimente-se bem. Mas o que acontece é que o corpo não é só uma entidade física. Quando a gente fala de saúde do corpo, a gente tem que considerar a saúde biopsicossocial. E nessa direção, a representação da terceira idade nas histórias da família Marvel, da Era Fawcett, podem servir de alerta, porque, como a gente constatou, todos os personagens são frustrados. E frustração é o envelhecimento da alma, da psique. Muito bem, gente, e tudo isso pode ser resumido então no final da história nas seguintes lições: deixar o like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar aí um valeu demais para esse vídeo, tornar-se membro, passar uma chave Pix aqui se quiser também. E claro, buscar viver a vida de uma forma mais leve, cuidar do corpo e na mesma proporção da alma. Até a próxima e que os deuses e as deusas estejam com vocês. Shazam! Você ainda tá aqui? Muito bem. Eu tenho uma coisa para te dizer. Shazam!